Olá, eu sou o Dr. Antônio Martins. Quero primeiramente agradecer a Deus por estar aqui fazendo esse vídeo e agradecer também a vocês pelas visualizações que estão dando ao meu trabalho. E peço que se inscreva no canal, mais uma vez no canal do YouTube, e que passe para um amigo, para uma amiga, né, para cada vez mais esse canal crescer e a gente poder levar informações ao maior número de pessoas possível. Hoje eu falo de forma diferente, como acho que eu prometi no vídeo anterior, que eu começaria hoje um curso, né, de uma forma geral. Eu vou falar da Previdência Social de uma forma ampla, mais genérica, sem esgotar o assunto, evidentemente, que eu não tenho essa pretensão, mas eu quero levar o maior número possível de informações de uma forma honesta, de uma forma com bastante afinco, com bastante responsabilidade e bastante prazer de passar conhecimento e de aprender também com vocês, através de comentários de vocês, que vocês estão autorizados a fazer, sempre de uma forma educada, né, para que a gente possa trocar essa ideia e chegarmos a bons resultados. Hoje eu falarei da Previdência Social no aspecto da sua história, né? Como nós sabemos, o ser humano, desde os seus primórdios, sempre viveu em comunidade. Foi uma necessidade das pessoas trocarem os bens. Um tinha milho, mas precisava de feijão, fazia uma troca. Um tinha um boi, precisava de uma cabra, fazia uma troca. Isso foi sempre uma constante. E até hoje nós conseguimos viver em sociedade, cada vez mais interligadas, né? Hoje através das redes sociais, não existe mais distância e a gente mantém esse contato. Com relação ao trabalho, o trabalho em algum momento da história foi considerado uma coisa horrível, abjeta, sem valor, né? E por isso que a maioria da humanidade, né, dos países, vamos dizer assim, dos estados, adotaram a escravidão como primórdio, como principal fonte de trabalho. Mas isso mudou a partir do século XVIII, XVII, XVIII, XIX. Essa relação mudou e passou a ser o trabalho assalariado. Consequentemente, com esse crescimento do número da mão de obra, da necessidade, como a Revolução Industrial na Inglaterra, né, como as minas de carvão na França, foi um processo de muita injustiça, né, porque os empregados não tinham horário de trabalho, crianças com 12 anos já trabalhavam 14 horas por dia, era um verdadeiro desastre. Consequentemente, houve bastante revoluções, né, coincidindo com a Revolução de 1848 na Alemanha, né, e também com base num livro de Karl Marx, que foi um Capital, né, um livro clássico hoje na nossa literatura, que prega esse tão falado comunismo, né? E a assistência, o amparo aos trabalhadores, o governo não exercia nenhuma função, era uma coisa assim de caridade. As casas de caridade, as primeiras instituições que amparavam os necessitados eram casas de caridade, como teve no Rio de Janeiro, né? No Salvador, São Paulo, acho que Porto Alegre, não foi em todas as capitais, até porque o Brasil nesse tempo não era tão grande. Existiam umas casas de caridade onde eles tinha era chamada uma roda, né? Eles faziam uma roda, que era a roda dos excluídos, ou dos enjeitados. Aquelas mães, né, que não queriam, que engravidavam, mas não queria a criança, elas jogavam aquela criança naquela roda, aí vinha uma freira, né, um irmão, um freio, alguma coisa, pegava do outro lado e aquelas crianças eram cuidadas por aquelas freiras, por aqueles católicos, né, que nessa época predominava a Igreja Católica no Brasil. E é uma coisa que a história ainda precisa nos deixar mais claro, porque não temos, pelo menos não dispõe de dados estatísticos, mas podemos afirmar de cada 15 mil crianças que entravam na casa de caridade, né, na roda dos enjeitados, acho que 10 mil morriam. Então, por quê? Porque as crianças chegavam debilitadas, né, nesta casa lá de amparo, e as mães geralmente eram escravas, né, que elas eram obrigadas a manter relação sexual com os seus donos, né, porque a escrava ela não tinha direito, ela era uma coisa, né, e os donos, né, os homens brancos,
portugueses, né, mantinham relações sexuais com as escravas inicialmente porque elas, quando elas engravidavam, elas tinham filhos, era mais um escravo, ele ficava mais rico. Eu sei que a história é dolorosa, é triste, mas essa é uma realidade. A constituição da sociedade brasileira foi muito injusta, né? E levamos muito tempo até compreender que quando a Europa, lá de Bismarck, na Alemanha, resolveu criar a Previdência Social, na Inglaterra, que foi uma lei muito boa, que também criou a Previdência Social na Inglaterra, que é um modelo, né? O Brasil só no século XX, no ano de 1923, é que chega com a primeira lei, vamos dizer assim, né, um formato de legislação chamada que é a Lei Eloy Chaves, que dá uma dimensão mais ou menos exata da condição que o trabalhador precisava de ser amparado pelo Estado. Então, na velhice, né, ou então na algum acidente, eles davam a aposentadoria. Inicialmente, mesmo em alguns momentos, nós vamos citar que o Brasil, mesmo antes de 1923, já se fazia algumas leis esparsas, assim, de uma maneira muito limitada, de uma maneira muito programática. Por exemplo, nós não podemos esquecer da Constituição de 1824, que foi nossa primeira Constituição, lá no artigo 179, né, inciso 31, ela previa o amparo dos necessitados, né? Mas isso foi muito pouco divulgado, muito pouco aplicado, né? Tivemos depois em 1850 o Código Comercial, o nosso Código Comercial de 1850, lá no artigo 79, ele previa que quando um preposto, um empregado sofria um acidente, ele tinha um amparo de 3 meses, né? Depois acabava, não tinha esse negócio de aposentadoria não. Só o aposentado do setor público, inicialmente, né, o governo, né, dava de presente ao funcionário público, tanto na monarquia quanto na república, quando ele trabalhava 30 anos de serviço, ele era aposentado, né? Mas ele nunca contribuía, ele era uma dádiva, era um presente. A assistência social foi depois muito, só passou a ser uma política de Estado, né? A Previdência Social, a Seguridade Social como saúde, assistência social e Previdência Social, a gente só tem notícias de um projeto, de uma instituição nacional que cuida isso a partir da Constituição de 1967, 68, né, e consequentemente em 1988 com a Constituição de 1988 e que através da Lei 8.213 e 8.212 é a Previdência Social que nós encontramos hoje, que no decorrer de nossas conversas nós vamos falar sobre muitos assuntos ligados à Previdência. Como o Brasil ele teve, porque é claro, né, até por uma questão de nascer, vamos dizer, o Brasil mesmo tendo sido descoberto em 1500, os portugueses se recuaram, vieram aqui, né, fizeram aquela história toda, o primeiro documento, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, que ele chegou aqui, né, em abril, lá na Bahia, né, e criou, achou as índias e índios andando sem roupa, pelo mato adentro, muito passarinho, muito papagaio cantando. Então eles achavam que tinham descoberto o paraíso, né? O jardim do Éden, tão falado na religião. Só que não era. Eles depois ficaram 30 anos lá, aí voltaram, quando voltou com um regime, né? Os governadores gerais, né? Enfim, a administração fizeram capitanias hereditárias, né? Dividir o Brasil em capitanias. Eles, capitães hereditários, vinham para cá com poderes absolutos, mas não foram bem sucedidos, porque só duas prosperaram, que foi no caso de Pernambuco e Santos, né? O São Paulo, né? E foi aí só a partir de 1808, quando o rei de Portugal, Dom João VI, fugindo de Napoleão Bonaparte, que era um líder político e um general de muito estrategista da França, né? Estava perseguindo, ele passou, vamos dizer assim, ele enganou o imperador francês que pretendia invadir Portugal. Ele pegou, botou 15 mil pessoas nos navios e embarcou para o Brasil. Chegou aqui, primeiro em Salvador, ficou uns 2 meses em Salvador descansando,
depois migrou para o Rio de Janeiro, né? Isso em 1808. Chegando no Rio de Janeiro, ele criou o Banco do Brasil, a Polícia Militar, claro que com as alterações, né, que tem hoje, mas essa estrutura criou, trouxe uma máquina de fazer jornal, o Brasil passou a ter capacidade de indústria, né, de industrializar, que era proibido, o Brasil passou a ter a condição de ter uma estrada que não podia ter. Quando o rei Dom João VI veio para cá, ele ficou, né, como ele tinha que vir com governar aqui, trouxe uma biblioteca, que hoje é a Biblioteca Nacional, um acervo mundial, né, de uma riqueza cultural extraordinária, né? Todos foram assim os benefícios que a mudança do rei de Portugal fez no Brasil, né? O Rio de Janeiro cabia 5.000 habitantes e ele trouxe 15.000. Então houve um acúmulo de 10.000 pessoas assim, mais os 5, né? Que já tinha. Então o Rio de Janeiro, e ele tomava a casa das pessoas. Ele chegava, como ele tinha que alojar, né, o povo que trouxe de Portugal, ele tomava a casa das pessoas que moravam no Rio de Janeiro naquela época e botava um morador português. Então o Rio de Janeiro foi assim, a vinda, né, de Dom João VI para o Brasil foi uma confusão. Eu não sou professor de história, mas não estou fugindo muito dessa realidade, né? E que o Brasil em 1815 passa a ser, né, fazer parte do Império de Portugal, começa a negociar com os países europeus, especialmente a Inglaterra. 1822 Dom João VI volta, nós temos a nossa independência. 1832 Dom Pedro I vai para Portugal também, e fica Dom Pedro II, que é uma criança de 5 anos, e assim, até 1889, quando é então instituída a República. Tudo isso de uma maneira muito simples, eu estou correndo, né? E sempre voltado para dentro da área de previdência social, nós sabemos que acontece, essa confusão política, o Brasil não dava muito interesse, muita importância ao trabalhador, porque era uma mão de obra escrava, né? O escravo não tinha direito a nada, o escravo era trabalhar, levar chibatadas, né? E as escravas eram mulheres dos senhores das fazendas, né? Ele tinha as esposas, geralmente portuguesas, casadas na igreja, mas dava os seus, vamos dizer assim, os seus pulinhos, né? As escravas, como não tinham como quem as defendesse, elas eram obrigadas a fazer sexo, né, com os senhores, e essa confusão, essa geração, né? Enquanto o mundo, né, a Inglaterra estava inventando motor elétrico, né, estava desenvolvendo máquinas de tear, de fazer tecido, o Brasil estava usando mão de obra escrava, né, e ainda um processo muito rudimentar de mandar para a Europa matéria-prima. Como até hoje, o Brasil é o celeiro, nós agora estamos focados, né, só se fala do agronegócio, porque o Brasil é o agronegócio, o Brasil tem muito espaço, o Brasil tem muito território, mas nós não estamos crescendo. O agronegócio está vendendo muito, está entrando receitas de dólares no Brasil, quem está sustentando, né, vamos dizer, a economia, mas isso tem um custo social muito grande, porque a gente está mandando nossa matéria-prima bruta. Mandamos a soja, manda-se o milho, manda-se o café, manda-se o minério de ferro e não se industrializa nada. E a população fica cada vez mais pobre. Você vê agora o preço das commodities que estão altamente, né, valorizadas no mercado internacional. O Brasil está ganhando muito dinheiro, os exportadores, mas o resto da população está pagando preço muito alto, porque o milho está muito caro, o arroz está muito caro, o feijão está muito caro, porque não sobra nossa carne, né? Está praticamente impossível de comer carne no Brasil hoje, pelo preço, né? Eu estava vendo domingo, a arroba do boi é R$ 390. É muito caro, e isso é o preço do fazendeiro, né? Esse é o preço que você compra na fazenda, né? Imagine quanto não vai chegar uma arroba para o consumidor final. Aqui, para a gente que ganha, que a maioria da gente ganha salário mínimo. A gente ganha tão pouco, quer dizer, praticamente carne é uma dieta que sairá da mesa do trabalhador, do povo brasileiro. Tudo isso é uma soma de fatores que nos levam a constatar que a gente não pode iniciar um curso, falar sobre previdência social, sem a gente fazer esse reparo, né? Dar uma olhada no passado para enxergar como é que os políticos, né, sempre pensaram,
como os políticos pensam a respeito da gente. Né? Então o pobre é sempre jogado para escanteio, o pobre não tem direito a nada, a Previdência Social tomou uma dimensão, como eu falei inicialmente já nesse vídeo, em 1923, que foi ontem, quando se trata de história. Foi a primeira lei que teve um esboço, né? O empregado passou a contribuir, ele é contribuinte, é segurado, e é contribuinte e segurado obrigatório. Depois nós vamos falar o que é contribuinte e o que é segurado. Né? O segurado contribui com a Previdência e quando se aposenta, ele recebe a aposentadoria. Então aí ele é um segurado, mas no caso que ele é obrigado a pagar para a Previdência para quando envelhecer se aposentar. Ele está sendo como contribuinte. Tá? Mas depois nós vamos falar de contribuinte da Previdência. Tudo isso só tomou mais ou menos um ordenamento jurídico adequado a partir de 1988, que é muito cedo, muito pouco tempo. E a Previdência Social, ela tem uma má gestão. Né? Os governos não se preocuparam em reservar a caixa. A Previdência Social, quando nasceu no Brasil, em 1940, 1930, ela ganhou muito dinheiro, mas eles, ao invés de ter guardado o dinheiro da Previdência, que eram muitos contribuintes e poucos aposentados, né? Na década de 30, 20, 40, eram muitos contribuintes e poucos aposentados. Então, tudo que entrava na Previdência era quase somente receita, ela tinha poucos aposentadorias para pagar. Só que ela não se preparou, ela ganhou muito dinheiro, mas ela emprestou para construir Brasília, né, para fazer rodovia, para fazer ferrovia, e enfim, deixou o governo, não previu isso, que ele poderia ter um déficit. Hoje a Previdência tem um déficit, hoje o governo está com dificuldade de pagar as pensões e os direitos, né, dos trabalhadores, porque ele não foi um bom gestor, um bom administrador em décadas passadas. Essa é uma realidade. O chamado déficit da Previdência Social é uma mera ilusão. Até porque a Previdência Social não pode ter lucro. Né? Se a Previdência Social tiver superávit, que é o termo jurídico para trabalhar com finanças públicas, né? Déficit ela está gastando mais do que arrecada. E superávit ela está sobrando dinheiro, ou seja, ela está pagando menos benefício do que precisa. Porque se tem receita, se sobra dinheiro no caixa é porque a Previdência Social está pagando mal o aposentado. Se falta dinheiro no caixa é porque a Previdência Social está administrando mal os seus recursos. E sempre foi um desastre. A Previdência Social é um desastre. É preciso que o governo federal tome uma iniciativa de fazer uma reestruturação do sistema previdenciário no Brasil, porque é um caos. Depois, tomara que passe logo a pandemia, nós vamos sofrer um gargalo, a Previdência Social está com um gargalo, o sistema está velho, envelhecido, não tem funcionários para atender o usuário. Então, um processo que leva 15 dias está levando 6 meses, um ano, por incompetência da Previdência. E não adianta ficar com palavrinhas bonitas, não, tem que ser essa mesmo. A Previdência Social é um caos e ela ficará muito pior, porque cada dia mais os seus funcionários vão se envelhecendo, vão se aposentando e o governo não faz concurso público há anos para a Previdência Social. Então não tem gente para atender a demanda, para atender a necessidade dos usuários da Previdência Social. Mas isso a gente vai falando aos poucos, né, no decorrer das minhas conversas aqui, para a gente ter uma noção, né, mais exata da situação real da nossa Previdência Social. Ok, gente? Mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês gostem. Hoje não foi uma aula muito técnica, porque eu me preocupei mais em fazer um aspecto histórico, né, e mostrar uma certa realidade, mas nas próximas aulas a gente vai tomando um rumo mais técnico, mais conforme determina a nossa legislação, né, para que vocês recebam as informações bem técnicas, né, para vocês poderem aplicar no dia a dia de vocês. Ok, gente? Não se esqueça de compartilhar com um amigo e muito obrigado por assistir e se inscrevam no canal. Eu estou com muito pouco inscrito. Eu quero que vocês se inscrevam. Eu sei, eu estou publicando no Facebook para vocês também ter outro canal, mas vão lá no YouTube e se inscrevam. Criem um canal no YouTube, é bom, aí vocês se inscrevam. Toda vez que eu fizer aqui esse vídeo, vocês são avisados automaticamente, então não precisa de trabalho. Eu publiquei,
vocês recebem. Tá ok, gente? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.